O Outono Vivo tem uma história muito interessante e que, no fundo, resultou de, como eu tentei dizer há pouco, o primeiro ano foi um ano de grande embalagem, não é? Nós estávamos com as pilhas todas, como se diz na gíria, e tudo aquilo que nós íamos aprendendo e à medida que íamos passando por algumas coisas, foi-nos dando a possibilidade de uma visão estratégica combinada. Ou seja, o que é que nós olhamos? Nós começamos a olhar e numa fase inicial íamos fazendo na área cultural aquilo que se fazia, aquilo que fazia a maior parte dos municípios, que era numa semana lançavam um livro com 7 ou 8 pessoas, na semana seguinte havia uma exposição de pintura, na outra semana, quer dizer, tudo episódios muito seguidos que tentavam preencher uma chamada agenda cultural, mas que tudo coisinhas muito pequenas que não tinham impacto nem projeção. E nas reuniões de executivo, portanto, eu tinha essa rotina, todas as quartas-feiras a equipa executiva do município, portanto, o presidente e os vereadores, passávamos esse dia juntos. As quartas-feiras passávamos sempre todos juntos. E era um dia que permitia que cada um de nós, os 4, trouxesse para a mesa ideias, projetos, dificuldades, obstáculos relativamente às áreas, aos polos de cada um, mas que simultaneamente permitia que todos pudessem contribuir. E claramente essa matéria foi uma, quer dizer assim, nós temos a época baixa e temos o inverno que realmente é mal demais, quer dizer, tínhamos um verão com um pico enorme e depois, a seguir ao verão, quer dizer, tínhamos uma queda abrupta, que quer em termos culturais, em termos de atratividade, em termos de presença da própria presença na comunicação social, da projeção do próprio Conselho, e dissemos há aqui um vazio enorme. E este vazio enorme, como é que pode ser preenchido? Na altura, o vereador da Cultura era o Paulo Codorniz e foi nos meus primeiros 2 mandatos. E depois de falarmos todos nesse contexto, numa reunião seguinte, lembro-me como se fosse hoje, ele trouxe, numa das quartas-feiras, ele traz uma estrutura basicamente, que dizia e porque é que nós não concentramos, portanto, no fundo, a origem do Outono Vivo é do Paulo Codorniz, se bem que a arquitetura que ele trouxe na fase inicial foi depois preenchida pela equipa no modelo. Portanto, mas basicamente ele colocou na mesma ideia, porque é que nós não concentramos, numa ou 2 semanas, um conjunto de eventos ligados à cultura e criamos aqui, no fundo, quase até a expressão na altura, era quase umas festas da praia de inverno, não é? Quer dizer, o conceito era aqui este. E em que, efetivamente, vamos lhe dar uma intensidade em que cada uma destas coisinhas pequenas de pé si vale pouco, mas integradas num conceito, portanto, podem valer muito. E inclusivamente falou, quer dizer, temos que chamar o comércio local como parceiro ativo do projeto, tínhamos que ter algum elemento diferenciador que, numas primeiras reuniões, não estava claramente identificado, mas depois se pensou que podia ser uma grande feira de livro, portanto, começamos aqui a juntar peças, começamos a juntar as peças, temos os livros, e daí surge, portanto, o conceito do Outono Vivo, que a ideia é de Paulo Codorniz, portanto, o Outono Vivo, ele associou as folhas, portanto, a folha da época do ano às folhas dos livros e da feira, portanto, e dá-lhe a componente de vivo, porque era isso que nós queríamos dar um sinal de vivacidade coletiva, não era uma vivacidade da Câmara, era uma vivacidade de um concelho que tinha que aparecer no mapa, que tinha que se projetar no mapa numa época baixa, tinha que funcionar como um elemento de atratividade naquela época do ano, com a importância que tinha, e também era vivo, porque tinha a capacidade de dar as mãos ao comércio local
à própria sociedade civil, às organizações criativas, culturais, etc., em que todos fariam parte desta componente integrada. Portanto, no fundo, surge isso, quer dizer, quase aquela ideia que é lançada: porque é que nós juntamos tudo, isto cada um por si, isto não vale nada, se nós começássemos a juntar, e depois surge, depois cada um foi contribuindo. Portanto, a envolvência de comércio, a envolvência, a vinda de nomes de relevo, a ligação à indústria do livro, depois também procurar aquilo que nós conseguimos depois em anos mais tarde, que era colocar, portanto, como a Associação Portuguesa dos Editores ou dos Livros e Livreiros, etc., fazer coincidir na praia também alguns desses eventos nacionais, portanto poder fazer coincidir e trazer pessoas de renome que depois também nos abrissem portas, porque nos primeiros anos nós precisávamos, as próprias editoras desconfiavam, mas quer dizer, isto é um mercado tão pequeno, quer dizer, porque é que vamos investir, há aqui a movimentação de livros. Nos primeiros anos nós exportávamos tudo, nós pagávamos o transporte dos livros todos dos contentores de livros, depois havia, portanto, a empresa que se associou na altura para a organização da Feira do Livro, depois o que não se vendia, tínhamos que ser nós a assumir também esses encargos. Era uma dificuldade para que várias das editoras fizessem deslocar, portanto, autores que fizessem aqui os lançamentos nos primeiros anos, quer dizer, aquilo foi tudo arrancado a pulso, quer dizer, nós tivemos que ir, a cada ano tivemos que ir conquistando. Depois, quer dizer, realmente os números de vendas ao nível da Feira do Livro começaram a atingir proporções totalmente surpreendentes, tendo em conta a dimensão e a escala do mercado. E as editoras começaram a acreditar e começamos a ter nas edições seguintes contributos dessas editoras. Portanto, também trabalhou-se muito em termos de contactos no palco de Orniz, numa primeira fase, mais as empresas associadas, e nos anos seguintes, inclusive o Tibério, enquanto teve o Tibério, que também chegou a organizar, portanto, no mandato anterior, portanto, apanhou esta transição e esteve também altamente envolvido neste projeto. E percebemos que este projeto era uma identidade, e hoje ainda é uma identidade que não é da Câmara da Praia, é uma identidade do Conselho da Praia da Vitória, e que consegue unir, e mais tarde, porque a cada ano nós tentávamos dar um passo em frente, juntamos espetáculos de outra dimensão, no auditório de Ramo Grande, fomos prolongando o número de dias da feira, porque depois, quer dizer, o outono vivo foi se estendendo no tempo, também condicionado a algumas circunstâncias. Por exemplo, a própria viabilidade da Feira do Livro não podia ser 3 nem 4 dias, porque não, era impensável, e fomos estendendo. Portanto, e neste momento vai quase em 2 semanas, praticamente em 2 semanas. É fundamental preencher e rechear, no fundo, continuar a rechear este evento, e que, felizmente, ainda hoje em dia, é claramente um marco. É um marco de criatividade, de união, de um conselho em prol de um projeto, e que tem como grande pilar a cultura em todas as suas variantes, em todas as suas vertentes. E a cada ano que foi passando, foi-se reforçando. Tudo isto começou, como vocês sabem, na tenda onde é, portanto, organizada a Feira de Gastronomia. Depois entendemos que seria fundamental, depois de feito a Academia da Juventude e das Artes, que mesmo sendo um espaço inferior, mas a complementaridade que dava com o auditório do Ramo Grande, quer nos espetáculos, quer na utilização do foyer para determinado tipo de eventos, portanto perdia-se em área, mas ganhava-se em consistência, em qualidade e até na diversidade que podia ser criada em volta do conceito. E a partir daí avançou, mas no fundo começou de uma forma simples. Muitas das vezes começam as grandes ideias, que às vezes é pegar em coisinhas pequenas que de per si ou individualmente pesam pouco, mas se conseguirmos criar uma arquitetura e uma estrutura forte com base num conceito, numa identidade, conseguimos, somando estas pequenas coisas em algo estruturado, conseguir um projeto extraordinário, que é o caso do Outono Vivo, e que é dos projetos que mais me orgulha,
ter sido concebido, criado, desenvolvido e felizmente consolidado também nos